Tudo bem? Uma boa noite para vocês aí. Espero que vocês estejam acompanhando bem as aulas, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre para-ordenado, vamos falar sobre produto cartesiano, relações binárias, funções, definições, domínio, contradomínio e imagem. Tá? Essa aula o objetivo dessa aula é a gente conseguir entender esses conceitos, né? O primeiro conceito que a gente tem aí é de para-ordenado. Então, o par-ordenado é um conceito primitivo, tá? Ele não tem explicação, né? Ele é primitivo, ele é a base de tudo. O que ele significa? Par-ordenado a gente pode entender que é o conjunto, né? A associação entre um elemento de um conjunto A com um elemento de um conjunto B, tá? Quando a gente tem mais de um elemento no conjunto A e, né, e o conjunto B, a gente consegue criar possibilidades, né, de fazer combinações. Essa possibilidade, essas combinações são o que nós chamamos de produto cartesiano. Então, para a gente entender, ilustrar um pouco mais isso aqui, vamos imaginar o seguinte, né? Se eu tenho um conjunto aqui com dois elementos, e aqui eu tenho outro conjunto também, ok? Nesse primeiro conjunto, que eu vou falar que é o meu conjunto A, esse seu conjunto A tem dois elementos, o 2 e o 3, certo? No conjunto B, eu vou falar para vocês que eu tenho o 1, o 3 e o 5. Aí o que é o produto cartesiano? É as possibilidades dos pares ordenados que eu consigo formar aqui, tá? Então, quais são meus pares ordenados que eu consigo formar? Então, eu consigo juntar, pegar o 2 com 1, o 2 com o 3 e o 2 com o 5. Tudo bem? Quais são as outras possibilidades que eu teria? O 3 com o 1, o 3 com o 3 e o 3 com o 5. Todas essas aqui são as possibilidades que nós conseguimos criar, tudo bem? Então, quando a simbologia disso aqui, eu diria o seguinte para vocês, né? Que o produto cartesiano A por B, ele é definido pelo conjunto do par ordenado xy, tal que x pertence a A, tal que x pertence a A, então todos os elementos de A, e y pertence a B. Tudo bem? Quais seriam, nesse caso aqui, os conjuntos que nós teríamos? Tá? Então, aqui ó, eu teria que o A produto B, eu teria... Qual é o primeiro que eu teria? Primeiro par ordenado 2 e 1. E depois eu teria 2 e 3. Depois 2 e 5. Depois 3 e 1. Depois 3 e 3. Depois 3 e 5. Tudo bem? Então, esse aqui seriam os pares ordenados que eu conseguiria formar do produto de A com B, tá? Professor, como que isso ficaria num plano cartesiano, ok? Ah, professor, como que isso ficaria num plano cartesiano? Então, se a gente fosse pensar nisso aqui, colocando isso aqui numa reta, né? Então, vamos estar fazendo um plano aí, certo? Então, vamos imaginar isso aqui, ó, pensando em xy, tudo bem? Então, ó, eu vou fazer aqui um plano. Aqui é meu x, esse aqui é meu y. Então, eu tenho um plano cartesiano. Eu tenho meus pontos, certo? Se o meu x é o A,
Então, meu A é o 2 e o 3. Eu tenho aqui, ó, o 2 e o 3. O Y é o B. Então, eu teria o 1, o 3 e o 5. Beleza? A junção deles seria quais? Quais seria o 2 com 1? Então, 2 com 1. Esse ponto. O 2 com 3. Então, o 2 com 3 também seria meu ponto. O 2 com 5 também seria. Tudo bem? O 1 com 3, né? O 3 com 1 quer dizer que é o 3 com 1. É esse cara aqui. O 3 com 3 e o 3 com 5. Tudo bem? Todos esses pontos aqui é o produto cartesiano desse conjunto. Ficou claro para vocês? Tranquilo? Tem um exemplo aí, porque isso aqui a gente não pode unir esses pontos, tá? Esses pontos aqui é somente os pontos, ó. Legal? Professor, e se eu tivesse não com algo definido e sim com um intervalo? Aqui eu só estou dentro com números inteiros, né? Quando eu falei 2, 3, 1, 3 e 5, então eu defini para vocês aqui, ficou algo simples, né? Vamos pegar um caso aqui. Se a gente fosse pegar aqui o caso A, então eu vou escrever aqui para vocês, ó. Vamos pegar aqui o caso A. Ele é, o x vai pertencer aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 4. E o B, agora são outros, né? Eu vou ter outra condição, galera. O B é isso aqui, variando de 2 menor que y, que menor que 5. Tudo bem? Então, nessa condição aqui, agora a gente vai ter que pensar, falar, meu, o que eu vou fazer, né? Quem seria o produto cartesiano? Eu teria alguns pontos definidos? Não, nesse caso não, né? Por quê, pessoal? Se agora beleza? Se aqui você tem x e aqui você tem o y, e está naquele intervalo, o que significa? Que o x está indo de 2 até o 4. O y está indo de 2 até o 5. Então, agora eu não tenho um ponto. Na verdade, eu tenho infinitos pontos aqui, né? Então, todos os pontos pertencentes a essa área aqui que eu estou definindo para vocês, todos esses pontos pertencem a esse produto cartesiano A vezes B aqui com essas condições. Então aqui é uma outra condição. Aqui eu tinha no caso de cima era um caso mais simples, né? Então a gente tinha valendo 2 e 3, 1, 3, 5. Então eram pontos definidos. Aqui não, aqui eu tenho uma área, porque tem infinitos pontos aqui que vai entender, né, que aceita essa condição aqui. Esse cara aqui é o A vezes B. Legal? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, tá? E aí nós vamos retomar ali nos exercícios, tá bom? A gente vai retomar nos exercícios. Fique atento a isso aí. Galera, aqui ó, vamos pegar aqui já o exercício.
O exercício de vocês vai estar lá na página 7. Tudo bem? Eu tenho aqui, ó, um exercício aqui na página 7. Então, tenho aqui o exercício 1. Legal? Olha o que ele vai trazer aqui para vocês, né? Então, ele fala assim, ó. Os pares ordenados 4x menos 2, 2 menos y e 3x mais 5 e 5 menos 2y representam o mesmo ponto no plano cartesiano. O valor de x elevado a y é... Pessoal, então vamos entender. Ele está falando isso aqui, ó. Que o ponto 4x menos 2, 2 menos y, e o ponto 3x mais 5, 5 menos 2y, são iguais. Se eles são iguais, quer dizer que isso aqui tudo é o valor do x seu, né? Esse é o y seu. Se eu tenho essa condição de igualdade, eu posso, né? Então, falar assim, ó. O vermelho é igual ao vermelho. O azul é igual ao azul, né? É isso que ele está falando. Então, nós temos aqui o quê? Que 4x menos 2 é igual a 3x mais 5, que é o vermelho. Depois eu tenho 2 menos y igual a 5 menos 2y. Legal? Estamos acompanhando aí? Tá aí? Tá firme? Acompanha aí, galera. Então, ó, vamos lá, ó. Isso aqui eu consigo resolver cada equação sozinha, né? Porque, então aqui eu só vou isolar, só vou passar para cá, vai ficar assim, ó. Nesse caso, x vai ser igual a 7, no de baixo, y vai ser igual a 3, né? Passo para cá, passo aquele para lá, mais esse para cá. Y igual a 3. E aí no exercício ele está pedindo x elevado a y. Então ele está querendo 7 elevado à terceira, que é igual a 343. Letra D. Tudo bem, galera? Pessoal, o exercício 2 é um exercício já mais longo, né? Então, no exercício 2, vamos ficar atento aí, ó. O 2 ele vai falar aqui assim, ó. Um minutinho aí. Então aqui, ó, o 2. Vou deixar vocês darem uma olhada aí, ó. Dados os conjuntos A e B, determine A produto com B, né? Eu quero o produto cartesiano de A com B, a relação binária, o diagrama de flechas, a relação binária de F, o diagrama de flechas da relação F e o domínio. Então, nesse exercício, a gente já vai eu vou até falar algumas coisas para vocês que eu utilizei na explicação da aula, mas eu não falei o nome, né? O que é aí o diagrama de flechas, né? Então, vamos começar aí. Primeira coisa, a gente precisa definir quem é o valor de A, qual é o conjunto A aqui. Então, o conjunto A tem elementos, é o elemento 1, o elemento 3 e o elemento 5. O B é o 2, o 4, o 6 e o 8. Tudo bem? Pergunto para vocês, quantos
o produto aqui vai dar quantos pares ordenados? Pô, professor, é só você multiplicar. É 3 vezes 4, são 12 pares ordenados, tudo bem? Par ordenado sempre é você multiplicar o primeiro elemento, a quantidade de elementos do primeiro conjunto, vezes a quantidade de elementos do segundo conjunto. A relação letra A, ele já fala isso, né? Então, é o que eu acabei de falar, só que agora a gente vai escrever quais são os elementos. Então, os elementos aqui serão, ó, vai ser o 1 com 2, fecha. O 1 com 4, o 1 com 6, o 1 com 8. Depois, o 3 com o 2, o 3 com 4, 3 com 4, o 3 com 6, o 3 com 8, o 5 com o 2, o 5 com o 4, o 5 com o 6, o 5 com o 8. A gente sabe que tem que dar 12, né? Vamos ver se a gente acertou aqui. Deixa eu ver se a gente fez certo. Que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Legal, né? Vocês viram como é que eu vou construindo? Eu pego o primeiro, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8. Depois eu pego o 3, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8. 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 8. Legal? Então, esse aqui seria a resposta da letra A. São todos os pares ordenados, né? Então, tem pares ordenados de A com B. Tudo bem? Na letra B, ele já vai pedir o seguinte. Na letra B, ele fala assim. A relação binária G, então eu quero saber uma relação G, que vai definir o par ordenado XY, pertencem ao produto cartesiano AB, tal que y é igual a 2x menos 2. Entenderam, galera? Então, ele quer saber essa relação binária G. Então, quais são o conjunto que define G? Tá dentro do produto, só que tem que atender essa condição aqui, ó. Essa é a condição que tem que atender. Então, vamos entender isso, né? O x aqui, ele vai ser quem? O nosso. O x é o valor de A. O y é o valor de B. Tudo bem? Se eu jogar aqui nessa relação, ó, 2 vezes 1, 2 vezes o x, ó, é 2x menos 2 igual a y, tudo bem? Vamos trabalhar aqui a relação, ó. Vamos começar a jogar os valores ali, ó. 2 vezes 1 menos 2 vai dar quanto? 0. E eu tenho essa relação aqui, ó. Quando o x vale 1, o y vale 0, procura aqui em cima. Tem 1 e 0? Não tem, né? B não tem 0. Tudo bem? Legal? Ou seja, esse 0 aqui, ó, isso aqui seria o valor de B, né? E 0 não pertence a B. Então, eu não posso marcar isso aqui. Então, para x igual a 1, eu não tenho um representante lá em B. Seguindo essa relação aqui.
Vamos pensar em outro número, 3. 2 vezes 3 menos 2 é igual. 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Pergunto, existe essa relação aqui? 3 e 4? 3 e 4, olha só, professor. Tem sim, ó. Olha aqui. Essa relação binária existe, né? Então, satisfaz isso para você. Tanto quando o x vale 3 e o y vale 4. Quando eu pego o elemento de A, 3, eu acho, lá quando eu tenho um domínio 3, eu tenho uma imagem 4. Vou começar a falar sobre essas palavras, tá? Mas é isso que eu estou dizendo. Então, isso aqui vai satisfazer. Isso satisfaz a relação G nosso. Qual vai ser o outro? 2 vezes 5 menos 2 é igual. 2 vezes 5, 10. 10 menos 2, 8. Existe essa relação 5 e 8? 5 e 8 existe sim, ó. Tá aqui, né? Então isso aqui também pertence. Então, qual é os elementos, né? Qual que é a relação binária que a gente vai ter? Quais são os elementos que eu posso ter para G? Então, para G, presta atenção, para G, eu posso ter em A o 1 eu não posso, mas eu posso ter o 3 e com Y4. Aqui eu posso ter o 5 e junto com o 8. Essas são as relações binárias que eu tenho. Isso satisfaz o seu G, né, dentro desse conjunto. Tudo bem? Galera, vamos agora para a letra C. Vamos fazer isso aqui que a gente acabou de fazer dentro da letra C. Ó. Presta atenção. Ó. Opa, deixa eu baixar aqui. Romano. Eu queria usar essa nossa resposta para escrever aqui. Tá? Dentro do A, ó, vamos fazer aqui a letra C. Quem era os conjuntos? Quem é o nosso conjunto A? O conjunto A é o 1, o 3 e o 5. Quem é o nosso conjunto B? É o 2, o 4, o 6 e o 8. Legal? Aqui ó, a gente já vai conseguir entender alguns conceitos nossos aqui, é legal a gente falar, tá? Para o 1, eu tenho um G que consigo achar lá um valor de B. Lembra que a gente fez no começo aqui em cima? Ó, volta aqui. Ó. Quando o A valia 1, dava 0. Aqui você tem 0? Não tem. Então, para o 1, eu não tenho um par ordenado que eu consigo satisfazer. Vamos agora para o 3. Para o 3 você tem, quando aqui o x vale 3, lá dava 4, formava com 4. Então, ó, daqui para cá, bonitinho. Legal? Qual que é o outro? O 5. O 5 com 8 você tem também. Então, esse cara aqui é o G, né? O de vermelho é G, né? É o 3, 4 ou o 5 e 8. Tudo bem? Na letra, esse é C. Então, a gente fez aqui um diagrama de flecha, para vocês entenderem. Agora, vamos aqui para a letra D. A D, ele pede outra relação binária agora. Ele pede outra. Então, qual é essa outra relação binária pedida aí? É o F é igual a XY pertencente ao produto AB, tal que Y é igual a 9 menos X. Tudo bem?
Legal, galera? Seguindo o mesmo conjunto lá de cima. O A é 1, 3, 5, né? E o B é 2, 4, 6, 8. Conjuntos aqui são os mesmos. Agora eu vou criar a relação F aqui. Essa é uma relação binária também. A gente pode pensar da mesma forma. Então, y é igual a 9 menos x. Vamos lá. Quando aqui for 9 e aqui for 1, que vai dar 8. Tem a relação 1, 8? 1, 8 existe? Essa relação 1 e 8, x e y, aqui ó. Tem sim, professor. Aqui ó, relação 1, 8, ó. 1 e 8. Ó, ela existia lá em cima, lá no letra A. Qual é o outro elemento? 9 menos 3. Quanto que é 9 menos 3? 6. Então, isso aqui descreve a relação 3 e 6. Tem a relação 3 e 6? Tem sim, professor. Ó, 3, 6 aqui, ó. Beleza, meu aluno? Legal? Tá entendendo? 3 e 6 tá ali. Qual que é o próximo? 9 menos 5. Quanto que é 9 menos 5? 4. Então, aqui é a relação 5, 4. Eu tenho par ordenado 5, 4? Tenho. Aqui, ó. 5, 4. Legal? 5, 4. Show de bola, galera. Isso aqui, então, define para nós ele pede a relação binária, né? Então, a relação binária seria todos esses aqui. Então, eu tenho dentro do F, eu poderia dizer que eu tenho o 1 com 8, o 3 com 6, o 5 com 4. Depois ele vai pedir para nós, isso é a letra D, né? Ele vai pedir na letra E fazer o diagrama de flecha. Então vamos fazer o diagrama de flecha para ele. É igual o de cima, né? Porque esse aqui, ó, pessoal, olha que belezinha esse. Então eu tenho aqui dois conjuntos, né? Aqui o 1, o 3 e o 5. Aqui o 2, o 4, o 6 e o 8. E aí, para 1, eu tenho o valor 8. Para 3, eu tenho o valor 6. O elemento 6, né? E para 5, eu tenho o elemento 4. Que a gente respondeu até aqui em cima. Isso aqui é a relação F, tá? Entre o conjunto A e o conjunto B. Aí ele vai na letra F e fala o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, né, que eu tinha falado para vocês, a gente iria aprender nessa aula, entender o que era isso. Pessoal, não tem segredo, né? Qual que é o domínio de F? São os valores aqui, ó, de x. Né? Então, o valor do conjunto x do A. É 1, 3 e 5. Quem é o contradomínio aqui da função f? Tá? São todos os valores são todos elementos de B. Então é 2, 4, 6 e 8. Agora, quem é imagem? Imagem é aquilo que o seu contradomínio encontra a resposta lá em cima, né? Então aqui, Então aqui, ó, a imagem nossa de F é quem? Quem ele encontrou? Quem aqui o seu domínio encontrou resposta aqui? É o 4, o 6 e o 8. Legal? O 2, ó, eu não tinha um valor aqui que eu achava lá. Por isso que ele ficou fora. Tudo bem? Pessoal,
A gente já está indo aí para meia hora já de vídeo aula com vocês já, né? Então eu vou parar nesse exercício aqui. É, e aí eu retomo no próximo vídeo agora aí com vocês, tá bom? Porque senão depois fica até difícil de subir o vídeo lá no YouTube para vocês assistirem e o aluno que está assistindo às vezes tem que parar e fazer alguma coisa. Eu espero que vocês estejam bem, né? Vocês estejam superando bem isso aí, estejam acompanhando. Lembrando que eu faço as minhas lives, né, com vocês daqui a pouco, eu devo entrar ao vivo aí com vocês, também para a gente conseguir tirar as dúvidas em relação à aula. Então, vão assistindo os vídeos, vão fazendo anotações, fala, professor, anotei aqui, ó, que o item D eu não entendi, né? É importante a gente que vocês entrem e falem, professor, não entendi isso, não entendi aquilo. Os canais para vocês falar, dá para falar no bate-papo lá da própria live no YouTube. Então é legal escrever, professor, não entendi o item F, eu não entendi o porquê do valor 3 e tal. Então, fica mais fácil para a gente conseguir trocar essa figurinha aí. Pessoal, um forte abraço para vocês e até daqui a pouco.